Olá, queridos, que Deus abençoe a todos de forma maravilhosa e poderosa. Quero trazer uma palavra para você hoje. Quanto tempo nós devemos esperar por uma promessa? Existe um tempo determinado? Existe o tempo da espera? Existe um mecanismo que possa ser utilizado para que você não venha desistir da caminhada? Qual é a forma certa de você passar tanto tempo nessa espera e não perder o foco, não perder a esperança? O que pode estar te animando nessa caminhada? Ou é você aquela pessoa determinada que se firma no propósito e vai avante, independente do que possa acontecer? Você está firme, você está ali sem recuar, sem duvidar, sem cochear em dois pensamentos. A Bíblia nos fala de homens de Deus que receberam de Deus promessa. E por eles terem recebido do Senhor promessas, eles se firmaram nesta promessa. Eles se firmaram na promessa e andaram no propósito. E eles foram honrados pelo Senhor, porque eles decidiram honrar o Senhor com a sua fé. Isso é grandioso, isso é maravilhoso, porque quando nós somos pessoas determinadas, decididas e acreditamos em Deus, acreditamos que o Deus que nós servimos, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, para realizar os seus propósitos, nós vamos crer. A Bíblia nos diz em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1, o Senhor faz uma promessa para Abrão. Sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E o Senhor começa a mostrar para Abraão o que ele iria fazer a partir do momento que ele decidisse andar com Deus, sair do meio da sua parentela. E atentando ele para a proposta de Deus e andar nesse propósito, o Senhor ia habilitando Abraão cada dia crescer, melhorar, ser aperfeiçoado e exatamente estar nessa dependência de Deus. O Senhor disse que ia abençoar ele. O Senhor disse que ia dar um filho a ele. Só que do Gênesis 12 ao Gênesis 21, a história nos diz, e a palavra de Deus também nos mostra, que passaram-se 25 anos, Abraão esperando por um filho, a ponto da própria Sara duvidar de que ela teria condições de dar um filho, até pela idade que ela tinha. Como nós conhecemos a história de Agar, mãe de Ismael, o que Sara fez para, de uma certa forma, fazer com que a promessa de Deus fosse cumprida, mas na verdade o Senhor queria um filho legítimo de Abraão e Sara. E 25 anos Abraão, ele esperou para ele ter nos seus braços um filho legítimo dele e de Sara. Um outro personagem na Bíblia também que teve um bom tempo esperando por uma promessa, a Bíblia fala de Caleb. Caleb tinha 45 anos de idade quando o Senhor faz uma promessa a Caleb. Se nós formos observar Números capítulo 14, o versículo de número 24, o Senhor faz uma promessa para Caleb. Venhamos ter uma compreensão. Números capítulo 14, versículo de número 24, diz assim a palavra de Deus: Espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. Olha o que Caleb disse em Josué 14, verso 12. Ele diz assim: agora, pois, dar-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia,
pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades, e o Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu? Observe que Josué está Caleb está reivindicando aquilo que é lhes de direito. 40 anos se passaram e ele está aqui reivindicando a sua porção. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Observe que ele recebe a porção que foi lhe oferecida, que foi lhe confiada, que confiou a ele foi o Senhor que prometeu. 40 anos depois, Caleb está lembrando Josué, reivindicando a Josué que o Senhor fez-lhe uma promessa, que ele ia herdar uma porção da terra, que ele iria conquistar, seria dele. Observe, 45 anos, 40 anos para um homem de 45, muitas pessoas dizem, olha, já não dá mais para mim, que a idade já está avançada. Ei, a palavra de Deus diz que os velhos sonharão sonhos. Se os velhos sonharão sonhos, por que Caleb não teria uma porção da terra? Uma outra questão aqui, queridos. Aqui vem o cerne da questão. Como esperar tanto tempo por uma promessa? O que nós vamos utilizar? Como nós vamos usar como alimento, até mesmo como ferramenta, para alcançar tanto tempo dessa promessa? Qual é o segredo? Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que diz-nos assim a palavra de Deus: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Olha o que Abraão fez. Abraão não duvidou por incredulidade, mas ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Perseverou em seguir ao Senhor. Observe uma coisa importante, Josué, capítulo 14, versículo de número 8. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança. Observe aqui o Senhor falando para Caleb. Ele diz, ele perseverou em seguir ao Senhor. Não duvidou. Ele não questionou os desígnios de Deus, e muito menos porque estava demorando. Mas ele acreditou e ele prosseguiu naquela caminhada, servindo a Deus, glorificando a Deus, fazendo aquilo que o Senhor tinha estabelecido como meta, como propósito para a sua vida. Querido, o que Deus quer é que nós tornemos pessoas ativas, pessoas que estejam dispostas a crer, perseverar, não duvidar, não desistir, não desanimar, mas sermos fortalecidos por Ele a cada dia, sermos consolados por Ele a cada dia, para que nós venhamos a alcançar do Senhor as suas promessas. Tanto Caleb aqui, quanto Abraão,
Eles não duvidaram, pelo contrário, mas os meus irmãos que subiram comigo desesperaram. Ele está dizendo que muitos que estavam com ele se desesperaram. O desespero faz com que você se precipite. Você pule adiantado. Você não espera a hora certa, o tempo certo, o momento de agir. Então, uma pessoa inexperiente, precipitada, ela acaba tendo prejuízos. Por quê? Porque ela se antecipa, ela faz tudo fora do tempo. Observe que as coisas elas precisam ser feitas dentro de um tempo que o próprio Deus estabelece. Há um tempo do processo da maturação. Você precisa amadurecer. Você precisa ter experiência. Você precisa compreender que não é o Senhor que está demorando, mas às vezes é o tempo necessário para que você alcance essa maturidade, para que quando o Senhor te entregue, você possa zelar daquilo que Ele está te entregando. Que você possa valorizar aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Que você esteja nessa condição de fazer com perfeição aquilo que o Senhor tem te entregado. Por isso, não é o Senhor que tarda. Às vezes somos nós que tardamos. Somos nós que nos apressamos, porque o ser humano é imediatista. O ser humano quer tudo imediato. Ele pede e quer receber. Ele às vezes ele ora e amanhã ele quer ser recompensado. E às vezes há um tempo para isso. E Caleb diz assim, olha, alguns dos meus amigos que subiram comigo, eles se desesperaram. Aí ele diz assim, comigo, ele fala assim, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ou seja, ele perseverou, não duvidou. Senhor, eu sei o que o Senhor tem para mim. E o que o Senhor tem para mim é grande, é glorioso, é grandioso, é reconfortante. Vai trazer gozo para minha alma. Vai trazer conforto para mim, segurança. Tudo isso o Senhor pode promover na vida daqueles que buscam ao Senhor. É importante, como é que eu posso perseverar, né? Sem duvidar da promessa. Vou te dar aqui um exemplo fácil. Lendo a Bíblia, orando, vindo à igreja. Qual é o mecanismo que eu tenho que me utilizar para isso? Lê a Bíblia, ore, vá à igreja, se congregue, participe, aprenda da palavra, aprenda a esperar. Então, lê a Bíblia, orando e vindo à igreja.